dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. A palavra de Deus, a palavra especificamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma palavra eterna, é uma palavra que, uma vez dita, ela se cumpriu, se cumprirá até o final dos tempos. Todas as suas promessas, todas as suas advertências, tudo aquilo que ele ensinou, mas também tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele exerceu como soberano, nada disso se desfará. Tudo isso se cumprirá. E tem se cumprido, e vai se cumprir, apesar de muitos duvidarem das suas promessas. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, Jesus afirma: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus estava falando especificamente de tudo aquilo que ele disse, de tudo aquilo que ele advertiu, que viriam épocas onde surgiriam falsos profetas e falsos cristos, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele falou de uma série de coisas, de apostasias, de homens e mulheres que, no caso, decairiam na fé, não creriam mais nas suas palavras. Mas ele disse: muito mal, porque os céus e as terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus não estava exagerando. Ele quis dizer que a minha palavra é a palavra de Deus Pai. Quem acha que eu sou um jovem moço que apareceu milhares de anos depois do surgimento do meu Pai, não está compreendendo a perfeita unicidade que eu e o Pai temos. Porque eu e o Pai somos um, como ele disse no Evangelho de João 10:30. Eu e o Pai somos um, e isso é uma verdade temporal, portanto, eles são dois que formam um só poder e uma só vontade espiritual. Não adianta lançar-se contra Jesus sem lançar-se contra Deus Pai. Muitos se lançam contra Deus Pai, dizem que podem proferir palavras contra Deus Pai, porque só lhes interessa Jesus, lê do engano. Jesus nos mostra nessas palavras que a sua palavra é também eterna, como é a palavra de Deus Pai. E tudo aquilo que Deus Pai determinou e está determinando, o Filho também determinou e está determinando, e essas coisas cumprir-se-ão. Mesmo que passem os céus, mesmo que passem as terras, elas se cumprirão. As suas exigências, as suas proibições, as suas promessas, como a promessa do Espírito Santo, a promessa de sua volta, a promessa de nossa ressurreição, enfim, tudo aquilo que ele disse, ele diz, tudo vai se cumprir. E ele, o que é mais importante aqui, nas palavras de Jesus, das muitas coisas que ele disse e fez, é a sua total e absoluta consonância, unicidade, coerência com o Espírito e a vontade de Deus Pai. E ele vai falar muito sobre isso no Evangelho de João, nos capítulos 12 e nos capítulos 14. Muitas pessoas tentam dissociar, algumas por questão de desconhecimento e muitas por questão de malícia, tentam dissociar a vontade de Deus Pai da vontade de Deus Filho, como se Deus Pai fosse essencialmente um espírito, digamos, proibidor, um espírito que não deixa fazer isso, um espírito que não deixa fazer aquilo,
e um espírito que proíbe certas coisas, enquanto Jesus parece ser melhor do que o Pai, Jesus parece ser cúmplice e também conivente, como se muitas coisas que o Pai proibiu, como a necromancia, a idolatria, a corrupção da palavra de Deus, fossem agora toleradas em Jesus. Lê do engano. As pessoas estão tentando desesperadamente. Algumas já não têm desespero nisso, já puseram em seus entendimentos de que Deus Pai pensa de um modo e Deus Filho pensa de outro. Por isso também surgem doutrinas, heresias e blasfêmias. Surgem comportamentos que os homens e as mulheres pensam ser em total acordo com a vontade de Cristo, mas não são com a vontade de Cristo. Em muitos lugares, cheios de imagem de gesso e porcelana, está lá a imagem de Jesus. O que tem Jesus a ver com isso? Ah, porque é Jesus? Porque é Jesus? Então vamos ver quem é Jesus em função de Deus Pai. No Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 44 ao versículo 50, que é a parte mais rica, diz, a partir do versículo 44 ao 50, do capítulo 12 de João: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quer dizer, toda a crença em mim, Jesus, é a crença em Deus Pai. É o acreditar ou não em Deus Pai. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Fica extremamente claro que Jesus está dizendo: eu represento o Pai. O que vocês podem ver de Deus e ouvir de Deus está na minha figura, na minha pessoa e nas minhas palavras também. O que eu permito, o Pai permite. O que eu permito é porque o Pai permite. O que o Pai proíbe, eu proíbo também. Porque eu e o Pai somos um. E as pessoas querem fugir dessa verdade para criar doutrina particular e comportamentos alheios à vontade tanto de Deus Pai quanto de Deus Filho. E no versículo 46, Jesus continua: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, isso é muito importante, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Até parece que Jesus não vai julgar ninguém. O que ele disse estaria em desacordo com o que ele mesmo afirma no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, e Deus Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. Jesus está dizendo aqui: eu vim principalmente, eu vim como prioridade, resgatar o mundo, salvar o mundo. Mas eu também, oportunamente, sou o juiz. Serei o juiz, porque Deus Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Você vê o poder das palavras de Jesus. Ele disse que haverá julgamento. Haverá um julgamento numa época X. Que haverá. Nós sabemos disso. E a própria palavra que for aceita, ou a palavra que for rejeitada, ou a palavra que for desdenhada, ou a palavra que for escarnecida, essa julgará um homem, independente das suas obras, dos seus méritos, da sua vaidade ou da prepotência e soberba do seu espírito. Jesus disse, e isso vai se cumprir: a minha palavra vai julgar aquele que pensa que eu sou conivente e cúmplice com muitas coisas que têm sido ditas e feitas em meu nome,
mas são coisas contrárias à minha vontade, porque a minha vontade também é a vontade de meu Pai. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus está dizendo, as palavras que saem da minha boca nada mais são do que a leitura direta de uma prescrição de meu Pai. Portanto, ele está dizendo, as palavras que vocês ouvem de mim, Jesus, queiram ou não queiram, é a palavra de Deus Pai. Repito, o que Deus Pai concorda, o Filho concorda. O que Deus Pai rejeita, Jesus também rejeita. Ah, me mostre um versículo onde Jesus proíbe isso ou proíbe aquilo. As pessoas que se dizem tão sábias e de bom discernimento, quando leem essas palavras que eu estou lendo, entendem que qualquer dessas palavras que estão sendo lidas, elas substituem qualquer dúvida no coração do homem que pretenda separar as vontades de Deus Pai e as vontades de Deus Filho. E já disse, e também repito, é a principal causa de heresias e blasfêmias, ora contra o Filho de Deus, ora contra o próprio Pai. Então Jesus diz, o que eu vos prescrevo é a prescrição de meu Pai. Eu prescrevo o que meu Pai deseja, porque eu e o Pai somos um. A nossa prescrição é única. E se eu prescrevo que isso é proibido, é porque foi prescrito pelo meu Pai. E se eu autorizo isso, é porque foi autorizado por meu Pai. E sei que o meu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Quer dizer, eu, Jesus, repito, ipsis literi, o que o Pai me diz. E a minha vontade é a vontade do Pai. As minhas recusas são as mesmas recusas por parte de Deus Pai, e as minhas anuências são de acordo com as anuências de Deus Pai. Porque eu e o Pai somos um. Vamos tirar essa ideia de um bom moço dissociado de um senhor antigo e talvez vencido, ledo engano, sonho de muitos forjadores de heresias e blasfêmias. Eles pertencem a uma unidade espiritual, embora sejam duas pessoas. Existe entre Deus Pai e Deus Filho a unicidade espiritual de propósitos. Sempre foi assim, é e sempre será. Isso ajuda muita gente a fugir de fantasias que pensam estar falando muito de Jesus, mas estão, na verdade, omitindo pontos importantes que o próprio Jesus disse. Como essa passagem que está em João 12, do 44 ao 50. No capítulo 14, eu vou ler do 6 ao 11. Jesus também mostra essa coerência, essa coesão, essa unicidade de propósitos e de princípios de Jesus com Deus Pai. Lembra-se do Deus Pai que muita gente tenta desclassificar como Deus do Antigo Testamento, e alguns gostam de dizer o Deus do Velho Testamento, pois o Velho Testamento não está vencido, nem está tão velho quanto as pessoas pensam, não. Em Jesus, tudo se renovou. Inclusive, a vontade de Deus Pai está presente na vontade de Deus Filho, na obra de Deus Filho, em suas palavras e no próprio Espírito Santo que ele prometeu e que ele concede ao povo cristão. João 14, a partir do versículo 6 ao 11. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquela bobagem dita por muita gente, vamos chamar de tolice. Todos os caminhos levam a Deus, errado. É uma forma de tentar negar a soberania de Jesus. Jesus está dizendo, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, vida espiritual.
ninguém chega ao Pai senão pela minha obra redentora, senão pela minha vontade. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Tudo o que eu vos tenho dito e vos tenho revelado é uma síntese de tudo aquilo que eu posso dizer que meu Pai quer que vocês ouçam e jamais esqueçam. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Veja bem, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. As obras de Jesus são as obras de Deus Pai. Então Jesus é bom porque Deus é bom. Jesus é misericordioso porque Deus Pai é misericordioso. Mas Deus não foi enérgico e não usou de grande poder e de grande rigor. Sim, usou. E isso não é discernível pelo homem, é mais pertinente à vontade de Deus Pai, como é pertinente à vontade de Deus Filho. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus disse: vocês acham que eu tenho boas obras? Boas obras tem também o meu Pai. Agora, quando as obras do meu Pai vos deixam incomodados e até mesmo aborrecidos, saibam que essas obras também são minhas. Bendita palavra. Essas palavras de Jesus para qualquer mediano entendedor mostram uma evidente identidade entre os propósitos de Deus Pai e os propósitos de Deus Filho. Não adianta liberdade de expressão. Não adianta o arbítrio do homem ou da mulher ou da instituição. Os propósitos de Deus Pai são os propósitos de Deus Filho. Os princípios de Deus Pai são os princípios de Deus Filho. Quando Jesus nos concedeu o Espírito Santo, que hoje habita em nós homens e mulheres realmente cristãos, está manifesta nesse Espírito a vontade de Jesus e a vontade de Deus Pai. É o Espírito Santo que nos legitimiza perante Jesus, perante Deus Pai, é Ele que julga, no caso, analisa previamente a disposição do nosso coração, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas obras e os nossos pensamentos. Não crer nessa unicidade espiritual que existe entre essas três pessoas faz com que muitas pessoas tentem desfazer a triunidade santa. E com isso começam as heresias e blasfêmias, todas elas baseadas em um único argumento: eu concebo Deus como eu quero, eu não acredito na triunidade santa, eu não acredito no Espírito Santo. O problema não é de Jesus, nem é da comunidade cristã. É problema de quem lê o Evangelho, tem as palavras de Jesus à sua disposição, finge não entender ou entende e não cumpre. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm os mesmos propósitos. Por mais estranho que possa parecer a muitas pessoas, por mais que alguns detestem essa verdade, a vontade de Deus está expressa em Jesus e no Espírito Santo. É bom que os homens e mulheres fiquem atentos ao que Deus Pai sempre proibiu e o Filho continua a proibir, a repudiar, nele Jesus e no Espírito Santo. E aquela velha história, cadê o versículo que mostra isso?
Não existe um versículo para cada vaidade do homem. Existe uma contextualidade bíblica, um entendimento, um discernimento espiritual para as pessoas de boa consciência, para que elas entendam qual é a vontade de Deus Pai e de Deus Filho em nossa vida. Que essa palavra seja útil para todos nós, para que não percamos essa unicidade. Agora, quem pretender desfazer essa unidade, responda pelos seus atos. Não existe o livre-arbítrio, não existe a livre expressão do ser, então cada um use e colha os frutos bons ou os frutos amargos da sua colheita. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.